Ló então caminhou rumo a Zoar, e agora nós já estamos com um dia nascendo mesmo. O sol já está alto, já é um novo dia. A noite se passou, é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há esperança. Ló agora está caminhando para um outro lugar que não seria destruído, e ele então seria salvo. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ló chegou em Zoar, já era um novo dia, e então, assim que Ló chegou, Deus trouxe o seu juízo sobre aquelas cidades. Deus é tão maravilhoso que ele esperou Ló chegar em Zoar, mesmo Ló hesitando, Ló demorando para ir, Deus vai esperar, e quando Ló chega em Zoar, ele então traz juízo e lança enxofre e fogo sobre aquela cidade, um evento sobrenatural. E é interessante porque o texto diz que o próprio Senhor operou esse juízo. Foi o próprio Senhor que enviou enxofre e fogo do céu, porque ele é o justo juiz. Ele é quem trará o juízo. É o Senhor que executa a justiça. Ele é um Deus justo e não deixará nada impune. O dia do juízo virá, e todo aquele que estiver longe do Senhor, vivendo contrário ao coração de Deus, ou seja, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é amor, aquele que vive longe do Senhor vive como um injusto, vive sem amor, vive fazendo obras ruins, maldosas, violentas, perversas. Todos esses receberão a ira do Senhor. E aqueles que estão em Jesus Cristo serão poupados, porque a ira foi lançada sobre o próprio Jesus Cristo, que muito, muito nos amou. Mas aqui acontece algo triste, né? A mulher de Ló vai olhar para trás. Lembra da orientação que o anjo tinha dado? Não olhe para trás, mas continue o seu caminho. Ela não vai ouvir a ordem que o anjo tinha dado e vai olhar para trás. O que mostra o tamanho apego dessa mulher pela cidade de Sodoma, pelas coisas que ela tinha lá e pelo modo de vida que ela vivia. Ela não consegue entender que aquilo não era apropriado. Ela não consegue entender a justiça de Deus, porque o coração dela está tão tomado por práticas contrárias ao Senhor, que aquilo que é contrário ao Senhor é normal para ela, entende? Ela não consegue ter olhos de arrependimento, porque ela está imergida de pecado. Como eu disse, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos entender a justiça de Deus, porque nós temos uma natureza oposta de Deus. Então, nós precisamos dele para compreender aquilo que é justo aos olhos dele, porque os nossos olhos são injustos. Ela vai olhar para trás, ela não vai seguir a orientação dos anjos. É isso que acontece quando a gente deixa de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos ensinando, nos aconselhando, nos instruindo como viver com Cristo, em Cristo e para Cristo. Mas à medida que a gente vai ignorando aquilo que ele diz, a voz dele vai se tornando cada vez mais baixa, até que então a gente não escute mais. E então a nossa mente se torna completamente cauterizada. Sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, não há como nos arrependermos, porque ele é quem nos convence do pecado. E então nos tornamos pessoas completamente cauterizadas, que não conseguem mais enxergar seus erros, não conseguem se arrepender e, portanto, olham para trás com saudades da vida antiga, achando que aquilo de fato era bom. E esses receberão o juízo de Deus, como a mulher de Ló recebeu. Nós não sabemos se ela estava mais próxima, né, estava mais para trás, e aí aquilo que veio sobre Sodoma e Gomorra também veio sobre ela, ou se o juízo de Deus foi imediato sobre ela, transformando ela numa estátua. Nós não sabemos, mas a verdade é que ela não ouviu o conselho do anjo, e por isso o juízo veio sobre ela. Ouça a voz do Espírito Santo. Se existe dentro de você um desejo de obedecer ao Senhor, se quando você peca, você se entristece, se arrepende, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas tome cuidado para não ficar toda hora ignorando. O Espírito te incomoda toda vez que você se afasta dos caminhos do Senhor e faz algo contrário ao Senhor. E aí você vai lá e, tá bom, eu vou fazer mesmo assim. À medida que você vai caminhando dessa forma, você vai abafando a voz do Espírito Santo dentro de você, até não ser possível ouvir mais. Tudo
tudo isso estava acontecendo. Enquanto isso, Abraão dormia tranquilamente. Na verdade, eu não sei se ele dormia tão tranquilamente, porque ele estava temeroso das cidades serem destruídas e seu sobrinho Ló acabar sendo destruído junto. Então, não sei se foi uma noite tão tranquila para Abraão. Talvez não. Mas enquanto a noite estava passando e grandes coisas estavam acontecendo ali com Ló, muita coisa, né? Que noite tumultuada, Abraão estava ali dormindo. E aí um novo dia tinha nascido. E agora Abraão está acordando, e eu acredito que ele acorda e pensa assim: meu Deus, ontem o Senhor falou para mim sobre Sodoma. Será que ele encontrou os 10 justos? Ele disse para mim que não destruiria se encontrasse ao menos 10 justos. Será que ele encontrou? Abraão então se levanta e ele vai tentar descobrir se Deus encontrou os 10 justos ou não. Vamos ao versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então Abraão chegou lá, viu a fumaça. Ele entendeu. Deus destruiu. Estão todos mortos. Deus não encontrou nem sequer 10 justos. Deus é justo. Ele não cometeria nenhuma injustiça. Ele prometeu para Abraão que se encontrasse 10 homens, 10 pessoas tementes a ele, ele as salvaria. Ele não destruiria a cidade. Mas se ele destruiu, é porque ele não encontrou nem 10 justos. E agora? Será que o meu sobrinho foi junto com essa turma? Abraão sabia que seu sobrinho Ló era um homem justo. Será que ele tinha sido levado junto com essa turma? Claro que Abraão sabia que não, porque Deus não é um Deus injusto. Ele salvaria o sobrinho dele. Vamos agora ao versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Nós geralmente só vemos 2 caminhos, né? 2 alternativas. Ou Deus não destrói, ou Deus destrói e Ló vai junto. Mas Deus tinha uma terceira alternativa. Deus destruiu e salvou Ló. E fez isso por amor a Abraão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Gente, Deus é um Deus que não cabe na nossa mente, e glória a Deus por isso, porque se Ele coubesse na nossa mente, nós seríamos os nossos próprios deuses. Se Ele é o nosso Deus, Ele precisa de fato ser muito maior do que a gente. A gente não consegue compreender por completo quem Ele é, os seus atributos, como Ele se comporta, por completo ou não. Nós temos apenas um vislumbre. Mas o que Deus nos mostra com todas essas histórias é que Ele é um Deus capaz de operar em justiça, em amor e em misericórdia, tudo junto. Ele é capaz de trazer a punição merecida, o castigo merecido sobre os ímpios, mas também poupar o justo. Ele tem o seu modo de agir. A ira virá sim sobre todo aquele que merece a ira de Deus, e todos nós merecemos. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são poupados, porque a ira veio sobre o Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus encontrou o jeito de castigar aqueles que merecem e poupar os piedosos. O que nós vimos acontecendo em Sodoma é um exemplo daquilo que acontecerá nos últimos dias, do juízo que virá sobre todos aqueles que não estão no Senhor. Apenas uma sombra, porque o juízo final será em proporções muito maiores, onde tudo vai ser também destruído com fogo, exceto aqueles que estão resguardados pelo sangue de Cristo. Ló foi salvo por causa do amor de Deus por Abraão. Afinal, Deus tinha prometido ao próprio Abraão que por onde Abraão passasse, aqueles que estivessem com ele seriam abençoados. Deus tinha prometido a Abraão que todo aquele que lhe abençoasse seria abençoado. E tinha prometido também que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus está cumprindo a promessa que colocou sobre Abraão. Eu e você somos salvos por causa de Jesus Cristo. Nós só temos a salvação porque Ele entregou a vida por nós. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Depois de tudo isso, Ló não vai conseguir ficar em Zoar, porque Zoar não era a vontade de Deus para ele. Ló vai acabar a sua história nas montanhas, como Deus já tinha dito antes. Nós chegaremos ao lugar da vontade de Deus.
ainda que no meio do caminho existam falhas, ainda que no meio do caminho a gente se perca, a gente se conforme à cultura, a gente deixe coisas entrarem na nossa vida que não era para deixar, ainda que no meio do caminho a gente vacile, a gente peque, a gente saia daquilo que Deus deseja pra gente. Existe a esperança de retornarmos. Existe perdão disponível. Nós podemos nos arrepender, receber esse perdão e continuar na nossa trajetória. A vida do cristão é uma vida diária que nos transforma dia após dia, até ser dia perfeito, até sermos de fato e completamente santos, até chegarmos à plenitude do conhecimento do amor de Deus. Se ao longo desse vídeo você identificou coisas que não estão alinhadas ao coração de Deus e o Espírito Santo gerou em seu coração real arrependimento, arrependa-se, receba o perdão de Deus, essa culpa sairá de sobre você e descanse, porque Ele é fiel para cumprir a boa obra que começou. Você pode até ter parado em alguma zoar aí pelo caminho, você pode ter hesitado, você pode ter se acomodado a algum padrão cultural, mas o próprio Deus garante que vai te fazer chegar até a montanha. E agora? Ló acaba de chegar nas montanhas com as suas filhas. A sua mulher ficou para trás porque virou uma estátua de sal. Os seus bens e tudo aquilo que ele tinha foi destruído com a cidade de Sodoma. Como serão os dias finais desse homem? O que tem guardado para ele? Esse homem que tanto hesitou, esse homem que ficou no muro, esse homem que foi sendo empurrado constantemente pelo próprio Deus. Como será que serão os seus dias finais? Será que ter sido salvo da destruição de Sodoma foi o bastante? Nós vamos saber disso no próximo vídeo aqui no canal, toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, por favor, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado e, por favor, me ajuda a espalhar a palavra da verdade. Nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras. Mande isso para outra pessoa, avisa, espalhe o alerta, ame alguém. Deus te abençoe.